Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karen Andrade e hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do meu testemunho. E aí, como tema, eu vou falar a respeito de pais biológicos. Então, se você quiser continuar assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e não deixe de comentar. Então, eu nasci no lar cristão, né? Meu pai e minha mãe eram evangélicos. Mas quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, meu pai ele se afastou dos caminhos do Senhor. E daí em diante, meu pai ele era músico, ele começou a tocar na noite. E então eu comecei a crescer num lar dividido. De um lado, eu via minha mãe orando, clamando ao Senhor pela salvação do meu pai, indo para a igreja, né? Aos domingos, durante a semana. E por outro lado, eu via o meu pai tocando na noite, né? Bebendo, fazendo as coisas que ele queria. E o meu pai, ele era a minha base, assim, a minha inspiração. Por mais que ele fosse um pai rude, um pai grosseiro, que nunca me deu afeto, que nunca demonstrou amor, nem por mim, nem por meu irmão, a figura paterna me passava muita segurança. O fato de eu ter meu pai dentro de casa era como se eu estivesse protegida, como se eu estivesse segura ali, independente se meu pai demonstrasse ou não afeto. E isso me gerava muita inspiração, então eu me inspirava muito no meu pai, porque eu via na minha mãe uma figura mais fragilizada pelo fato da minha mãe chorar mais, ser mais sensível, e eu via meu pai uma pessoa mais forte. E eu queria ser forte como meu pai, eu queria ser como ele, né? E aí os anos foram passando e na minha transição da minha infância para a adolescência, isso ocorreu aproximadamente aos 3 anos de idade, os meus pais eles se separaram. E aí foi como se eu tivesse perdido o meu chão, como se tivessem aberto um buraco e eu tivesse entrado de uma vez naquele buraco. Eu não tinha mais a minha proteção, eu não tinha mais a minha segurança. E isso me fez crescer, da minha adolescência em diante, me fez ser uma pessoa tímida, me tornou uma pessoa introvertida. Eu não conseguia me expressar ou conversar com pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade do meu pai, do sexo masculino, porque me causava medo, me causava insegurança. E por vezes eu tentei trabalhar isso com o psicólogo, eu começava acompanhamento com o psicólogo, mas eu fazia algumas sessões, eu chorava muito e aí eu parava, eu recuava, aquilo me causava muita dor. E os anos foram passando, né? Eu fiquei aproximadamente 10 anos sem conversar com meu pai. E durante 10 anos, independente se era na igreja, independente se era no trabalho, independente se era na escola, se tinha alguma pessoa com uma idade próxima do meu pai, aquilo ali já me causava medo, eu já associava aquela autoridade ali, aquela pessoa como autoridade ao meu pai, e muitas das vezes eu criava um bloqueio e eu não conseguia conversar com essa pessoa. Eu não conseguia interagir porque eu me sentia totalmente bloqueada. E nesses 10 anos eu clamava ao Senhor, orava ao Senhor pela salvação do meu pai, mas eu não conversava com ele. E quando se passaram esses 10 anos, eu namorei, noivei. Quando eu fui casar, eu decidi procurar o meu pai. Eu entendi que eu precisava resolver o problema com meu pai, porque eu não podia levar a insegurança que eu tinha com meu pai para o meu casamento. Foi então que eu resolvi procurar o meu pai, conversar com ele e tentar entender. E pessoal, a Bíblia nos fala que nós devemos honrar pai e mãe. A Bíblia não nos diz que nós devemos honrar somente o pai bonzinho ou a mãe que é bonzinha, boazinha. Nós devemos honrá-los, independente de quem ele seja. E isso, durante esses 10 anos, me causou muita dor, muito sofrimento. Mas quando eu fui me casar, eu procurei o meu pai, conversei, e nesse período Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi tirando toda a dor de uma forma que eu olhava para aquilo, eu sabia que tinha uma cicatriz ali, mas isso começou a não me doer mais, começou a não me fazer sofrer tanto, eu conseguia superar aquilo. Foi então que eu comecei a construir um novo relacionamento com meu pai. Eu esqueci o passado, eu perdoei, eu consegui então perdoá-lo, e é muito importante que você, filho, filha que está me assistindo, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, independente de quem ele foi, do que ele tenha feito com você, perdoe.
Não importa, não leve isso, não carregue essa bagagem, resolva esse problema com seus pais biológicos. Peça ao Senhor que te ajude, que te dê força, porque assim como Ele me deu força, Ele pode te dar forças também. No seu pai, sua mãe biológica, é possível construir uma nova história. Hoje em dia, todas as vezes que eu converso com meu pai sempre me pede perdão. O meu pai sempre me disse que se ele pudesse voltar atrás, ele faria diferente. Então, assim, eu vejo de uma forma positiva, sabe? Eu percebo que houve um arrependimento também da forma do meu pai. Ele entende que ele poderia ter feito diferente. Então, se você, assim como eu... Oi, pessoal! E aí, vocês gostaram do vídeo? Então, não deixe de perdoar o seu pai biológico, sua mãe biológica. Peça ao Senhor que te ajude, que te capacite, que te dê força, independente de qualquer coisa que você tenha vivenciado no seu lar. Eu tenho certeza disso, que você será o maior beneficiado com esse perdão. Isso trará uma paz para você muito grande, isso trará um crescimento, assim, espiritual gigante, porque você vai poder olhar para trás e falar, nossa, eu passei por aquilo, mas Deus me deu vitória. Você vai se alegrar e você vai poder compartilhar essas experiências, assim como eu estou fazendo agora, com outras pessoas. E isso é muito bom, isso é gratificante, você poder contar para as pessoas o que você passou e o que Deus fez na sua vida. E isso foi o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que sirva a Deus, continuo servindo a Deus desde a minha adolescência. Sou muito grata a Deus por todos os livramentos que Ele me deu, por todos os milagres que Ele fez na minha vida e continua fazendo. E graças a Deus, porque essa insegurança ficou no passado. E eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo minha família. E Deus me fez mais que vencedora porque eu consegui perdoar. E isso é uma grande vitória. Então eu deixo aqui, esse testemunho é simples. Talvez você não vai achar grandes coisas aqui, mas é de coração. Grande beijo para vocês e até mais.